Rafael. Boa tarde, galera! Este Fera 2020 rumo à universidade! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Moçada, hoje nós estamos aqui com duas feras iniciando um novo projeto que é o Eu, Tu e Eles, para debater um tema importante e relevante que possa servir tanto como a argumentação para a redação, até mesmo para temas de atualidades e transversais que possam vir ser discutidos nos principais vestibulares. No dia de hoje estamos aqui com o professor Francisco Raz, a quem eu já quero agradecer aqui por ter aceito participar desse projeto, né, nosso professor de filosofia, e também o nosso querido professor Tobias, de geografia, que também prontamente aceitou debater o tema direitos humanos. Portanto, sem maiores delongas, eu passo a palavra aos dois, registrando os nossos agradecimentos e desejando uma brilhante aula para vocês. Maravilha, Sandro. Obrigado. Eu queria já colocar de antemão, assim, né? Raso e eu dialogamos, né? Nós chegamos em comum acordo pensar nessas diretrizes, né? Que nós temos como uma visão internacional, né? De direitos, pensar um pouquinho, né? Como o processo cultural, né? Enquanto uma supraestrutura vai se dinamizar, né, através dos tempos históricos e tudo mais, e a gente colocaria, então, o período atual, né, como um período aí de grandes transformações, né? Então, nós tivemos, historicamente, aí, primaveras dos povos, né, e nós estamos vivendo, talvez, um novo momento aí de primavera de povos, onde a transição de século, né, não se marca pela datação, né, em si da transição do século XX para o século XXI. Quer dizer, nós já estamos na segunda década, né, entrando na segunda década do século XXI aí, né? Então a gente já percebe que muitas das questões, principalmente das estruturas sociais, das estruturas políticas e econômicas, elas não sofreram uma real transição, elas não se transformaram e não, como que eu posso dizer, não superaram os grandes paradigmas da humanidade, né, como a gente esperava que tivesse acontecido. Isso eu estou falando em termos de humanidade mesmo, em termos de direitos humanos, né? Na tecnologia a gente vê um avanço brutal, mas em consciência humana, muitas vezes a gente vê retrocessos, né? Então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, né, desse ideário, já que a gente vai colocar a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, como principal alvo, né, de referência internacional para direitos humanos, né, e a Carta dos Direitos Humanos, eu queria compartilhar com vocês, né, para dar um start, o que a gente pensou, né, e o que eu visualizo, né, um pouco sobre essa relação. Então, eu consigo apresentar, vou colocar aqui a minha tela para vocês. E aí, se vocês puderem confirmar no áudio para mim, fala, eu tô vendo, não tô vendo? Compartilhou? Sim. Compartilhando sim. Maravilha, então. Então, o que Raso e eu tínhamos pensado não é falar sobre os direitos humanos em si, mas sim sobre os desafios que nós enfrentamos no momento atual, né? E a gente colocou aqui como pós-modernidade, entendendo já, né, a obsolescência daquela discussão clássica entre esquerda e direita, né? Já colocando aí a crise dos sistemas políticos ideológicos do Ocidente, né, e do Oriente no final da Guerra Fria, né? Então, quando acaba o grande conflito, queda do Muro de Berlim, a gente começa a enfrentar novos paradigmas. No entanto, quando a gente fala de direitos humanos, nós podemos voltar, né, em outras questões, ou muito antes da Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente pode colocar aí como diretrizes para o nosso debate, para a nossa discussão? Primeiro, o modo de vida, né? Então, como viver, como o ser humano se relaciona com a natureza.
Daí, então, como que um povo se institui, né? Os agrupamentos sociais, como formar nação e identidade nacional, o que de nação ou nacionalismos nos faz criar identidade, que nos faz sentir pertencente a um grupo, e o que desse nacionalismo extremista, né, ou que os extremismos dos nacionalismos podem acarretar com xenofobias e até mesmo as perseguições que nós historicamente já conhecemos, né? As questões de território, que são muito importantes, né, na questão geopolítica aí, predominante a gente falar em território. No entanto, não se esquecer também do que é a relação de posse de um território ou da própria relação de propriedade, né, ou de domínio de algo, ou da própria natureza. Então, o ser humano se apropria da natureza, e aí, então, a gente começa a criar isso desde a antiguidade, né, com o direito grego, né, o que é a propriedade, né, do indivíduo, quem pode ter propriedade, quem não pode ter propriedade, e aí esse direito, né, evoluindo para o direito romano, a gente vai ver, então, essa noção de coletivo e de privado, o que são as áreas privadas, o que são as áreas de uso coletivo. Depois a gente vai perder esse direito, né? Perder, eu digo assim, não, as instituições do direito greco-romano foram deixadas de lado e nós vamos ter a instituição eclesiástica dominando as relações de direito. Portanto, uma visão teocrática, né, da sociedade. E aí, então, essa relação do direito pela força, né? Quem manda ou quem domina, quem é dominado, e a gente vai pensar no ressurgimento desse direito, né, historicamente falando, vai se dar com os germânicos, né? Não vou chamá-los de alemães ainda, mas os germânicos, que vão voltar aí, então é importante a gente ter o direito de Hegel, né? O Marx se forma em direito, por exemplo, né? Nós vamos ter depois a Escola de Frankfurt, que vai ser muito importante. Então, a gente entender agora que essa evolução do direito pós Segunda Guerra Mundial vai se estabelecer para a gente por um posicionamento de, como que eu posso dizer, superação. Então, vencer os antigos paradigmas e estabelecer uma cultura global, onde o direito do ser humano é a primazia, né? É o mais importante para a gente lutar, né? Daí, então, né, colocar algumas coisinhas, por exemplo, lá em 539 a.C., né, primeiras leis de declaração de direitos a respeito dos seres humanos, em consideração à guerra, por exemplo, se seu inimigo está caído, sem arma, você não vai tirar a vida dele. Se ele está indefeso, né, por exemplo, direito à água, à moradia, à alimentação e outras coisas, isso se dá, né, com o Império Persa. Então já tinha um resquício aí, ou um primeiro momento desse direito. Aí as declarações de direitos inglesas, né, que vão ter aí a ver com as guerras civis, né, da Inglaterra, principalmente pregando uma nova forma política administrativa na Inglaterra, né? Isso a gente está falando já de 1689. E as declarações dos direitos do homem e do cidadão, e aí já pensando na Revolução Francesa. Portanto, o que a gente busca num processo civilizatório é sempre uma consideração com a vida, com a dignidade humana. Essa daqui é a Carta Universal dos Direitos Humanos, né? Nós vamos ter isso instituído, então... Oi, rapidinho. Pode cortar aqui, ocultar. Onde está ali, onde tem um ocultar, bem em cima da carta que você está apresentando. Isso, olha lá. Oh, maravilha. Tá. Então, a gente tem que pensar que pós-Segunda Guerra Mundial, as atrocidades cometidas vão começar a ser questionadas, né? O famoso Tribunal de Haia, né? Mas nós vamos ter aí essa carta que vai instituir, na verdade, um comitê internacional que vai lidar com as questões jurídicas, portanto, um comitê internacional de justiça, a gente chama de Tribunal de Haia, né? Esse é um tribunal que vai ser estabelecido em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, mas que é sediado nos Países Baixos, em Haia, né? Num palácio lá, bonitão. Então, a gente tem isso daqui, que eu peguei, é um documento nacional brasileiro, assinado pelo Getúlio Vargas, presidente em 1945, que assume, ou melhor, que vai promulgar, que vai ratificar, portanto, o Brasil aceita, né,
ou se subpõe a um tribunal internacional. Tá? Isso é muito importante para o nosso direito nacional e internacional, que vai depois se estabelecer por questões da nossa própria Constituição, né? Então vamos lá. Eu não vou ficar lendo, né, para vocês terem uma noção, mas só se você quiser dar um print, né, é só para vocês terem uma ideia. Também não vou ler, né, a Carta de Direitos Humanos, que são 30 artigos, né, então é muita coisa para a gente ficar lendo, mas depois eu recomendo que vocês leiam. Onde eu quero chegar com isso? Que manter a paz, segurança internacional, né, e outras coisas, desenvolver relações amistosas entre as nações, então, princípio de igualdade de direitos, autodeterminação dos povos, tá? Isso é muito importante, autodeterminação, fortalecimento da paz universal. Então, conseguir cooperação internacional para resolver problemas internacionais de caráter econômico, social. Portanto, nós estamos falando numa evolução da sociedade internacional, criando direitos e estabelecendo dignidade, olha aqui, ó, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Isso é muito importante. Então, nós estamos falando em objetivos comuns para todos, tá? E aí, a partir desse documento, vem para a gente uma sequência, né? Que vai sendo agregada, ou seja, nunca direitos a menos, nunca perder direitos, sempre agregar direitos, tá? Então, Convenção de Prevenção da Repressão do Crime e Genocídio. Isso daqui tem muito a ver com o final da Segunda Guerra Mundial. Depois a gente vai começar a ver questões internacionais que a gente vai falar sobre a eliminação de formas de discriminação racial. Olha aqui, ó, 1960. Então a gente está falando daqueles grandes movimentos que vão se iniciar na década de 60, movimentos negros nos Estados Unidos, muito fortes também, né? Nós temos aqui, ó, formas de discriminação contra as mulheres, final da década de 70, né? Então, revolução sexual, né? A emancipação da mulher, a inclusão da mulher no mercado de trabalho, né? A Convenção dos Direitos da Criança, né? Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil também vai ser muito importante. Então, trabalho infantil é condenável, é crime internacional, né? Então, coisas que a gente tem que ponderar muito bem. E a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tá? Nós galgamos hoje, né, aí de 2010 para cá, muito mais intensamente, com o direito dos LGBT+, né, que é muito importante também. E aqui colocar para a gente que nós tínhamos, né, desde do encontro no Rio de Janeiro, né, o encontro ecológico, o Rio 92, a gente vai ter aí algumas diretrizes, que seriam objetivos do desenvolvimento sustentável. E a ONU vai trazer isso para a gente. Então, por exemplo, combate à pobreza, combate à fome, né? Então, combate ou luta por melhores condições de saúde, educação, igualdade de gênero, né? Então, hoje nós temos 17 selos, tudo bem? Então, lutando desde a qualidade da água e tratamento sanitário, né? Qualidade da energia, ou busca de energias sustentáveis, tudo bem? Trabalho e crescimento econômico, tudo bem? Então, são várias diretrizes que nos mostram para onde seguir enquanto humanidade. E seguir, né, uma diretriz enquanto humanidade é buscar sempre, agora eu ocultei, onde está o meu... onde está o meu apontador? Parar a apresentação. Tudo bem. Então, são diretrizes, 17, não são poucas. Se a gente conseguisse combater a primeira, né, da questão da pobreza, da fome, né, portanto, das estruturas sociais mais intrínsecas, né, da nossa vida, a gente já supriria muitas outras. No entanto, o que acontece? Nós mudamos sempre as supraestruturas. Então, a cultura é muito dinâmica, é muito móvel, né? A gente muda todo o tempo e é opinião para cá e é formação de opinião para lá. No entanto, nós não mexemos nas estruturas reais, tá? Então, alguém colocou uma pergunta aqui no chat. O que acontece se uma nação não obedecer? Olha, Bruno, é exatamente essa a questão, tá? Eu estou falando de diretrizes.
Então, não são leis, tá? Quando eu falo de direitos humanos, eu estou falando de leis, tudo bem? E aí, nós temos sanções internacionais que são vigentes, logicamente, desde sanções econômicas até sanções políticas, né? Sanção de voto na ONU, por exemplo, em algum assunto ou em alguma agenda. Mas, quando a gente fala das diretrizes para o desenvolvimento sustentável, ou aqueles objetivos para o desenvolvimento sustentável, não existe uma punição, existem incentivos, existe investimento, mas não existe uma punição real. Tá? O que a gente vê são pequenas sanções políticas, mas são sanções políticas ideológicas e não jurídicas. Tá? Portanto, sei lá, o presidente de determinado país incentiva os seus cidadãos a invadirem hospitais públicos, né? Então, infringir, sei lá, uma série de outros direitos. Poxa, internacionalmente, isso daí eu não posso, né, colocar como um crime, mas, né, eu posso olhar para isso com maus olhos e adotar políticas em relação àquela administração daquele país, né? Ou não tem uma afinidade com o movimento que aquela liderança política representa, né? Aí é outra coisa. Mas se eu não cumpro diretrizes, eu não cometo um crime. Eu apenas não estou seguindo a lógica dessa cultura global, dessa cultura internacional. E aí, então, eu desrespeito os meus pares. Portanto, se eu desrespeito os meus pares, aqueles que continuam seguindo, eu vou ser colocado de lado. Né? Então, a gente está falando uma questão de geopolítica, na questão das diretrizes do desenvolvimento sustentável. Então, imagina só, eu vou comprar alguma coisa importante para a minha empresa. Eu vou escolher qual país que vai ser o meu fornecedor. Aquele que desenvolve energia sustentável, que respeita direitos trabalhistas, que considera uma série, né, de diretrizes aí do desenvolvimento, né? Ou vou pegar um país que explora e que faz tudo ao contrário? Aí é uma questão de alinhamento, né, geopolítico. Tudo bem? Então, assim, eu encerro essa minha fala e deixo aberto para perguntas e deixo o nosso professor Raso também articular o que ele pensa. De nada, Bruno. Muito bom, Tobias. Vamos ver. Você quer deixar aberto? Quer deixar para perguntas agora, já? Eu acho que você podia ponderar, né? Dar a sua patinada aí, trazer algumas referências também que você tem, né? Da filosofia do direito aí e tudo mais. Depois a gente abre. Pode ser? Tá bom. Eu vou começar rapidamente. Bom, pessoal, primeiro, muito bom estar aqui com vocês. Esse paradoxo do mundo virtual, estar e não estar ao mesmo tempo. Querido Tobias, muito boa a sua explanação, pontuando alguns momentos bastante importantes da história, não só da história, mas da própria sistematização dos direitos. Mas eu queria começar com uma historinha bem rápida, assim. É difícil ter um feedback, então, Tobias, qualquer coisa, se alguém não quiser falar, você me dá o feedback, tá? Vocês certamente já leram um livro chamado O Processo do Kafka, se não leram ainda, eu recomendo muito. Conta a história ali de um cara que foi preso, de repente chegam na casa dele, ele é acusado de qualquer coisa, ele não entende muito bem a acusação, ele é preso, encarcerado, e ninguém diz exatamente por que ele está sendo preso e encarcerado, as coisas são bastante difusas, e a pergunta é, muito simples, tá? Estou correndo por causa do tempo. A pergunta muito simples Tobias, é justo ou injusto prender alguém sem você declarar, deixar bem exposto o crime que essa pessoa cometeu? Você poderia me responder, Tobias, por gentileza? É justo ou injusto? É injusto. É injusto. Agora eu vou te perguntar uma coisa, Luciano. É injusto, lógico. Legal, agora eu vou perguntar uma coisa, Luciano, e para vocês. Aí vem Sócrates, a morte de Sócrates também vem aí, né? Mas agora eu quero deixar aqui está um ponto para mim que é crucial. Vocês sabem que a história do Kafka se passa ali na República Tcheca, determinado período da história. Vocês conhecem as leis da República Tcheca do início do século XX? Infelizmente, não. Então, e se as leis
e se as leis da República Tcheca do século XX determinassem que é absolutamente possível prender alguém sem dar muita satisfação do porquê ela está sendo presa? Por que eu comecei com essa história? Porque a gente tem que imediatamente pensar aqui, e o Tobias chegou a pincelar esse assunto, que quando se fala em direito, nós não estamos falando necessariamente nas leis declaradas e positivadas, né, aquilo que se expressa na forma da lei de uma determinada nação. Então, quando a gente está falando de uma concepção de direito, e aqui conjugada com a ideia de direito humano, portanto, é um termo que tem... trazem dois termos implícitos, né? O conceito geral de direito humano, ele é complexo nessa natureza. A gente não está falando das leis positivas de uma determinada nação, porque lá na República Tcheca, desculpa falar em Tchecoslováquia, mas na República Tcheca, em que viveu, por exemplo, um personagem como o personagem que é o personagem do processo, poderia haver uma lei em que prender alguém sem dar muita satisfação é legítimo. No entanto, você me perguntaria, como a Luciana imediatamente respondeu, e respondeu porque me parece, Luciana, que quase que um instinto nosso, essa disposição para o que é justo e injusto, dizer que é, obviamente, injusto você prender alguém sem dar satisfação do porquê essa pessoa está sendo presa. E aqui a gente encontra, portanto, um tema que é fundamental a respeito da natureza, da essência do que significa direitos humanos, e é justamente a respeito dele que eu gostaria de falar um pouco. Bom, quando a gente fala em direito, nós não estamos falando, então, portanto, do que está determinado, expresso na lei. Porém, nós sabemos também que, de alguma forma, não há nenhum tipo de direito que não seja expresso de alguma forma. Quer dizer, que não, de alguma forma ele não se declare direito. Quer dizer, o direito precisa, portanto, estar enunciado. Então, a gente já entende aí, de uma forma bastante, para mim, a partir da literatura do Kafka, resgatei-la por isso, essa quase que contradição em ter a forma positivada na lei do direito, e ter esse, eu vou chamar de instinto aqui com toda a liberdade, metafórica, obviamente, de ter esse instinto para aquilo que é justo e injusto. É que não necessariamente está inscrito no conjunto da norma de um país, no conjunto de normas de uma organização internacional como a ONU, mas está inscrito, Luciano, olha que bonito isso, né? Atenção nesse, para mim isso é forte demais. Está inscrito, desculpa a metáfora, no coração humano. Está inscrito na nossa natureza humana. E é justamente essa ideia de um direito inscrito na nossa natureza humana que, num determinado período da história, ao invés de falar direitos humanos, se chamava direito natural. Quer dizer, de um direito que não é positivo na forma legal, mas é inscrito na própria condição, se vocês preferirem esse termo, humana, né? Aquilo que nós humanos somos portadores de algo que nós entendemos ser nosso. Quer dizer, o que é um direito, afinal de contas? O termo tem origem, como bem pincelou o Tobias, tem origem na ideia, sobretudo grega e depois romana, de que há em nós alguma coisa que nos pertence. E esse algo que nos pertence, ele precisa ser entendido, acima de tudo, na forma de um valor. Quer dizer, ele vale, eu declaro ele na forma de algo que tem validade. Portanto, ele é querido para mim, ele é desejável. Nesse sentido, nós devemos destacar que o direito não é só, portanto, a descrição de um fato humano, mas também ele implica e declara como os seres humanos entendem a sua própria vida, em termos de uma boa vida, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que, de alguma forma, não é só uma vida biológica e que está aí no mundo, mas é uma vida que pretende dimensionalizar uma experiência daquilo que é justo e injusto, do que é bom, do que não é bom, do que é certo, do que não é certo.
Eu estou dizendo tudo isso porque a experiência que nós temos de direito, e aqui, daqui a pouco eu falo exatamente do humano, é o fato de que, para nós, a brutalidade da realidade precisa ser superada por uma experiência de que vale a pena ser vivida essa realidade. E o que nós precisamos fazer para que essa realidade seja boa? Nós sabemos, nesse sentido, que o fato, o dado puramente brutal da nossa experiência no mundo, supera o que nós somos do ponto de vista biológico. Então, alguma coisa a mais em nós é considerada alguma coisa humana. E é nesse sentido que eu gostaria de dizer, destacar para vocês um primeiro momento histórico que eu acho um momento privilegiado para o nascimento dos direitos humanos. Não tem esse nome nesse período. Que não se dá, viu, Tobias? Não sei se você concorda comigo, mas acho que esse é um bom debate histórico. O Sandro também está aí, pode colaborar com a nossa conversa. Que não se dá exatamente na Grécia Antiga. Porque se a gente pensar bem, os gregos determinavam o que era direito apenas para a comunidade política. Portanto, aquele que era portador de um direito pleno eram os membros de uma comunidade política. E não, por exemplo, os escravos, as mulheres, os estrangeiros. E aqui a gente já tem uma experiência na Grécia Antiga, que vale muito a pena a gente destacar, porque nós não podemos falar de direito no sentido dessa plenitude concebida como humana para um povo, para um grupo que está determinado geograficamente, e mais do que determinado geograficamente, também está determinado institucionalmente, ou seja, somos nós, exatamente, Sandro, somos nós, cidadãos, membros desse corpo político, que podemos tomar decisões do que é justo e injusto. Portanto, somos nós, comunidade política, homem, nascido grego, etc, etc, etc. Mas chegou um determinado momento da história, vou correr com isso, porque eu sei que meu tempo é curto, que para mim são dois momentos muito privilegiados da história do nascimento da ideia de um direito humano. O primeiro momento é com a filosofia romana estoica, e não com a filosofia grega, mas com os filósofos chamados estoicos. Sobretudo um filósofo chamado Cícero. O Cícero, vocês sabem, foi um grande filósofo estoico do período romano, e um político também, que tem uma obra sobre a república, ele é um defensor da ideia republicana, e não da ideia imperial, né, do modelo imperial romano. Ele tem um trecho que eu gostaria de ler para vocês, que sintetiza bem essa ideia de um direito que se estende na sua dimensão universal, portanto não geográfica, portanto não histórica, portanto não étnica, daquilo que nós chamamos de o que é um direito humano. Ele não chamava direito humano, tá? Ele diz, olha, a verdadeira lei, e aqui lei não tem um sentido de lei fixa, tá? Positivada. É lei no sentido de ius, que é justo, né? Daquilo que é do direito. A verdadeira lei é a lei da razão. De acordo com a natureza conhecida de todos. Atenção no que eu vou ler agora. Ó. Imutável e indestrutível. Nem será ela uma lei em Roma. Em outra diferente, em Atenas. Portanto, não é nem em Roma, nem em Atenas. Nem será algo diferente amanhã do que é hoje. Porém, uma única e mesma lei, eterna e imutável, será obrigatória para todas as pessoas e todas as idades. E Deus, ele usa Deus, mas não é o Deus cristão, tá? Ele é um estoico, não quero entrar em detalhes agora. E Deus, seu idealizador, aquele que inscreve a lei, portanto, no mundo e na natureza humana, intérprete e promulgador. Para os estoicos, Deus é o cosmos, né? Deus é a natureza. Será o único e universal soberano e governador de todas as coisas. Bom, o Cícero, nesse momento, ele está dizendo basicamente o seguinte, olha, gente, não é nem em Roma, não é nem em Atenas, não é nem hoje, não é nem amanhã. Existe uma lei, que é a lei da razão, que é a lei do fato de que nós, seres humanos, somos livres e racionais.
É essa lei, Luciana, que eu mencionava lá no começo, com o exemplo do Kafka, de que nós sabemos, por alguma razão, de que é errado botar um inocente na cadeia sem dizer exatamente o crime que ele cometeu, por exemplo. Outro exemplo, bem bobinho, viu, Tobias? Eu gosto muito desse exemplo, porque ele é bem intuitivo. Você sabe de que, de alguma forma, é exigência nossa praticar o bem e evitar o mal. Sabe? Essa coisa bem... Uma exigência da nossa racionalidade praticar o bem e evitar o mal. É isso que o Cícero estabeleceu, e eu gosto de retomar o Cícero aqui como um filósofo importante, como todo o desenvolvimento daquilo que a lei de um direito humano será posteriormente. Você pode chamar na modernidade, John Locke chama assim, de direito natural. Você pode chamar no iluminismo, também é outro momento importante para a fundamentação do direito natural. E eu vou me encerrando aqui para a gente poder conversar. Mas o que esse direito natural tem? Ora, ele tem aquilo que também era outro momento que eu queria destacar para vocês. O fato de que no início do cristianismo, São Paulo de Tarso, no embate que ele tinha ali com Roma e Atenas, portanto, um cidadão do mundo, ele dizia, olha, não é nem grego, não é nem romano, não é nem escravo, não é nem criança, é um direito que foi inscrito na nossa natureza. Isso é retomado por John Locke, exatamente, quase nos mesmos termos de São Paulo, em que o John Locke vai dizer que, olha, o direito humano, portanto, o direito fundamental, é aquele que nós não criamos, mas é aquele que a nossa natureza impõe pelo fato daquilo que nós somos. Caminho por final, para a gente poder conversar. Existe um grande momento na história da modernidade, o Tobias já tocou nesse assunto, mas eu queria reforçar, porque para mim ele é o grande momento, de fato, em que toda a discussão sobre o direito fundamental precisou ser revista, e toda a energia dobrada em torno dela, que é pós a Segunda Guerra Mundial, que é pós justamente o Holocausto, que é pós justamente todas as experiências catastróficas que o século XX trouxe para a gente. E é esse momento de pós-guerra que o termo é revisado, né, que o termo direito natural é revisado, e passa a ser usado o direito humano ou direito fundamental. E aí, Sandro, eu destacaria, porque o Tobias já fez um trabalho muito bom aqui, viu, Tobias, de trazer as diretrizes. E você toca num assunto, Tobias, que para mim é fundamental, quando você respondeu a pergunta do nosso querido, se não me engano, foi do Bruno, isso mesmo, do Bruno, quando você fala, pô, e o Bruno faz uma pergunta excelente, né? Vale destacar, porque ele pergunta assim, olha, se alguém desobedecer essa diretriz, como é que fica? E aí eu queria complementar a sua resposta, Tobias, de tudo que eu disse aqui, porque eu tinha pensado em falar algumas coisas, mas a pergunta do Bruno me direcionou para isso. O que a gente faz justamente quando fere um direito fundamental? Quando um determinado Estado-nação tem garantias de sua soberania, portanto, ele tem garantias de criar a sua própria lei positiva, ele fere um direito natural. Bruno, eu vou ser sincero para você, eu sei que o Tobias tentou dar uma resposta bastante honesta, obviamente, mas, cara, não existe pergunta mais difícil do que essa. Porque a gente está sob a ótica de uma experiência moderna, eu diria pós-moderna, né, Tobias, para fazer a correção. A gente está sob a experiência de uma vivência numa cultura pós-moderna, de reconstrução das identidades nacionais ou do nacionalismo, que fere justamente, ou pelo menos vai de contramão, as experiências de universalização do direito. A gente está vivendo justamente um mundo em que a pós-modernidade, com seu relativismo,
com a quebra de uma universalidade da razão, está dizendo para a gente exatamente de que não existe um princípio universal da razão. De que cada povo, cada cultura, cada experiência, ela é relativa. A pós-modernidade é a era justamente da quebra. Qual é a definição de pós-modernidade clássica, né? É a quebra da experiência da meta-narrativa, da experiência da meta-histórica. Ora, se não existe uma meta-histórica, uma história da história, quer dizer, um princípio universal que a nossa razão compreende. Estou terminando, Sandro, porque eu quero terminar justamente com a pergunta do Bruno. Se não existe uma meta-história, ou seja, uma história universal compreendida pela razão, como é que a gente faz diante de uma nação que fere os direitos fundamentais? Então, eu deixo aqui a pergunta para a gente refletir. Tobias. Obrigado, gente. Agradeço muito aos professores, mas acho também interessante nesse momento, temos esses 10 minutos, né? E os alunos que queiram fazer alguma pergunta, direcionar, aproveitem esse momento, né, para finalizar com os professores, participando desse momento. Aliás... Sandro, eu vou... Desculpa, termina, desculpa. Não, era só isso mesmo. Fica à vontade, Tobias. Que eu já li a pergunta da Sofia Ramos aqui. Sofia, sua pergunta é muito importante e, logicamente, né, se a gente for pensar no que é ideal, no que a gente está defendendo e do que são as práticas na realidade, também existe um abismo, né? Então, não que sua pergunta não tenha resposta, né? Mas eu penso assim, se a gente for voltar em tudo que o Raso colocou, ele está colocando para a gente o que é o ideal. E eu concordo plenamente nesse ideal. Inclusive, o grande ideário, né, dos direitos das Nações Unidas é ter aquela ideia, né? Todos nascem livres, iguais, com dignidade, né, igualdade de direitos. A gente sabe disso. Você lê os termos, é tudo muito lindo. Inclusive, nos debates da ONU, é tudo sempre muito bonito. Mas quando a gente se depara com a realidade dos conflitos, mesmo quando eles não são bélicos, você está colocando uma intervenção bélica, né? Então a ONU, ela tem uma tropa, que seria aí, na verdade, um exército de paz, que vai fazer intervenções pacíficas, né? Nós temos relatos, sim, e temos, inclusive, pessoas, brasileiros, né, que sofrem processos por não respeitarem, mesmo dentro, né, eu estou falando de oficiais do Exército Brasileiro que fazem parte do Exército da ONU, que cometeram crimes de guerra dentro do Exército da ONU, né? Então, assim, a prática, ela vai ser julgada pelos indivíduos naquele tribunal internacional que eu falei para vocês, né, o Tribunal de Haia. O que acontece a ONU, como qualquer instituição, é feita de pessoas, e pessoas são passíveis de contradições, né? Quando a gente coloca a questão do direito, né, voltando lá no Hegel, né, na dialética hegeliana, a luta é constante, a luta é permanente. Assim como o Francisco citou esses novos movimentos ultranacionalistas, é isso, é o movimento reacionário, né? Ele é reativo. Então, eu vejo o mundo se transformar, eu não quero que ele se transforme, eu vou fazer de tudo para lutar, né, por aquilo que eu acredito, seja isso, né, de direito universal ou não. Então, para não ser anacrônico, né, existem distopias e existem, logicamente, o diacronismo. Então, em cada lugar do planeta, a gente vai ver um processo histórico civilizatório diferente, né, como o Francisco colocou, na pós-modernidade, isso tem se intensificado, e a gente vai, logicamente, numa guerra, né, nessa dialética que eu estou colocando. Dialética não é do diálogo pacífico, né, é do conflito de ideias, né? Então tem a tese e a antítese, e elas não vão se formar um consenso. Eu posso até ter uma síntese que vai me gerar uma outra coisa, e aí é o resultado desse conflito. Portanto, quando você coloca a ONU interferindo, né, belicamente em algumas questões, sim, ela vai desrespeitar por parte os direitos humanos. Por quê? Porque ela também assume um lado, né? Porque a gente tem ainda uma geopolítica
que tende a uma polarização. Isso pensando nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial. Beleza? Temos um aluno também, Raso, ali, o Rafael, que pede para fazer a pergunta por áudio. Rafael, você está aí? Opa, tô aqui sim. Pode fazer, Rafael. Então, eu acho que essa pergunta envolve mais o Hudson, mas fique em aberto a pergunta. Quando eu li Hobbes, eu fiquei com uma dúvida envolvendo direitos humanos, porque Hobbes ele coloca que tem o estado caótico de guerra e os contratos. Agora, se uma pessoa quiser ficar no estado caótico de guerra, é uma escolha dela. Mas se a maioria quiser ficar nos contratos, isso pode ser imposto sobre a pessoa. O que eu queria perguntar é se os direitos humanos, eles são individuais, estritamente individuais, ou se eles abarcam o utilitarismo do Stuart Mill, que vale mais a vontade da maioria, vale mais o que é da maioria do que o que é individual. Essa é a minha pergunta. Muito bom, Rafael. Pergunta bem... Daria um doutorado aí pra gente, viu? Eu vou dividir sua pergunta nas duas partes que você dividiu, tá? Primeira do Hobbes, depois do Stuart Mill. Primeiro do Hobbes. É bom entender, você, como leu, percebeu, que quando o Hobbes fala de estado de natureza, ele está falando de um estado pré-civil. Portanto, para o Hobbes, no estado de natureza, é a tentativa imaginária, né, uma tentativa hipotética de entender o que seria o ser humano antes de entrar na comunidade civil, né, antes de ser humano entrar no estado de sociedade. Isso é interessante no Hobbes, porque ele está tentando resolver um problema que é legitimar o poder do Estado, do soberano, e sem, e aqui é importante isso que eu vou falar, sem o apelo a categorias religiosas. Né? O Hobbes está tentando fundamentar a natureza do contrato, você cita aí, sem que esse contrato expresse uma soberania transcendente, metafísica, no sentido de que se apoie na soberania de Deus, por exemplo. E o que ele está fazendo é mostrando que no estado da natureza, os seres humanos são corpos que se mexem, corpos que se movimentam para satisfação de seus desejos e temores, fugir da morte, fugir da dor, tal. E em Hobbes, cara, isso é muito importante que eu vou falar, em Hobbes não existe direito no estado natural. Ou seja, não existe aquilo que, de alguma forma, o direito vai ser promulgado no contrato. No estado da natureza, você está no estado civilizado, quer dizer, no estado da guerra de todos contra todos. E é justamente o fato, para o Thomas Hobbes é exclusivo aqui, hein? Você só entra em sociedade civil quando você entra no pacto social. Aí você faz uma pergunta muito boa, mas se o indivíduo não quiser entrar no pacto social? Para o Thomas Hobbes não tem essa. O pacto social é aquele que vai elevar a categoria de sociedade e, portanto, garantir a paz diante do estado da natureza. E aí, meu amigo, quiser viver no estado da natureza, assim, não tem muita saída para o Thomas Hobbes. Não tem, porque se eu entro num acordo contigo, com o Tobias, e formo uma comunidade política, a nossa comunidade política tem legitimidade diante do estado da natureza. É ela que sustenta o fato de que o estado da natureza não entra, né, na guerra de todos contra todos. Rapidinho. O Stuart Mill, vamos lembrar uma coisa aqui importante, Rafael, a democracia defendida por Stuart Mill não é a democracia da maioria mais um, né, dos 50% mais um. É assim, por exemplo, eu tenho metade mais um. Ah, beleza, então a maioria quis. O que o Stuart Mill tentou fazer na sua formulação de democracia é dar garantias aos indivíduos, sobretudo às minorias, para que vamos lembrar que o Stuart Mill está exatamente no debate do sufrágio universal e dos direitos das mulheres, né? Ele está vivendo exatamente esse momento de discussão política. E ele escreveu uma obra muito boa sobre a defesa das mulheres participar ativamente da vida política, e o que ele quer fazer é criar um tipo de democracia em que a maioria não tem força sobre a minoria. E aí eu garantiria o direito do indivíduo, mesmo diante da ameaça de tirania da maioria. Aqui a sua pergunta emenda com a da Sofia, né? Quer dizer, a ONU pode ser uma potência nesse sentido de se tornar um governo mundial com força de determinação bélica? O Stuart Mill diria, de jeito nenhum. Por quê? Porque os indivíduos, na sua individualidade,
é o que determina a força da democracia, e não o contrário. Não sei se deu para me fazer entender. Entendi, sim. Entendi, obrigado, professor. Se der Obrigado pela tempo, pergunta. eu tinha mais uma só que pro Tobias. Manda bala. Professor, eu queria perguntar que vocês falaram que a ONU ela mantém os direitos humanos como universais. E como ela pode julgar o país do Oriente até o Ocidente da mesma forma? Por exemplo, a Rússia. A Rússia, a democracia que ela tem hoje, a do Putin, eu nunca sei falar o nome dele, a do Putin, ela não é uma democracia total, não é uma democracia como a Suécia, como os Estados Unidos, mas é uma democracia que é uma relativa democracia para eles. É melhor do que eles passaram com o czarismo e depois com a União Soviética. Tendo em vista toda a experiência deles, o Putin é uma democracia. E como a ONU ela julga assim todo mundo da mesma forma, sendo que as experiências do mundo são diferentes? É uma questão muito relativista, por isso que dentro da ONU existem vários secretariados, né? Para cada tipo de assunto existe um secretariado. Isso é importante. Depois, se você entrar no site da ONU, você consegue entender melhor a própria estrutura da instituição. Agora, quando você coloca de colocar uma régua, né, para o mundo todo, na verdade isso acaba acontecendo, como eu falei, como diretriz, não como lei. Então, vamos lá, Tribunal Internacional, né? Ela não vai julgar o modelo político que o país está adotando, mas se dentro daquele modelo político eu tiver comprovações de violações, né, provas concretas, caminhão dando ré na minha rua, que da hora. Provas concretas de que algum direito humano foi violado, aí uma Secretaria de Direitos Humanos dentro da ONU vai investigar isso e vai levar isso para um tribunal, né? O que acontece isso vai ser feito de uma maneira mais democrática possível por entidades internacionais. Então, eu tenho lá os comitês da ONU, eu tenho o Comitê de Segurança, por exemplo. Eu tenho uma hierarquia desse Comitê de Segurança. No caso, sei lá, o cara cometeu um crime aí de tortura. Eu tenho um comitê para isso, entende? Então, quando for feito um comitê e ter uma votação sobre o caso, aí a gente entende que a decisão não é centralizada da ONU. Ela tem uma ratificação de uma série de países. Agora, e se aquele país, que você está colocando como exemplo, nem assinou, não ratificou o Tratado de Direitos Humanos? A ONU pode intervir? Não, porque ele não faz parte, ele não é par, né, desse acordo. Ele não assinou o contrato mútuo de intervenção. Tá? Então a ONU também não teria jurisdição de nada sobre um país que nem assinou o protocolo. Deixa eu só comentar uma coisa rapidinho. Manda. Eu acho que um bom livro para discutir tudo isso, e vocês poderiam depois ler com tranquilidade, além do processo do Kafka que eu tinha citado, é o Revoluções dos Bichos, do George Orwell, porque mostra bem como que um comitê central que assume o poder muda leis, né? Muda a lei arbitrariamente, pela arbitrariedade da vontade deles. Assim. Então, eu lembro do dormir na cama, que era o mais legal, né? Não pode dormir na cama com lençol, né? As emendas que a gente faz na lei, né? Olha, deixa eu só comentar uma coisa que a Lara fez aqui. A Lara, todos os teóricos que você citou são muito bons e tal, na prática. Olha, Lara, são duas formas de ver o problema do direito, sobretudo de direito internacional, que eu não quero entrar em detalhes agora, mas são duas formas. Ou você tem uma dimensão mais pragmática e realista, que a gente chama do ponto de vista político, quer dizer, o realismo político, ou você tem, de fato, uma dimensão, eu não diria utópica, tá? Desculpa corrigir o termo, eu acho que esse termo não cabe aqui, ele caberia em outra situação, mas ele não cabe aqui porque o direito, Lara, ele é, de alguma forma, não a descrição dos fatos no mundo, mas ele expressa o mundo como nós gostaríamos de viver. Da natureza do direito, um ideal. Percebe? Se eu tornar o direito sempre redutível aos fatos históricos, a prática política, quem está determinando o que é justo é quem tem o poder.
quem está determinando o que é legal é quem tem força. Por isso que eu citei o Revolução dos Bichos aqui. Bom, eu tenho um comitê que a cada momento que entra, ele muda a lei conforme ele acha que deve ser mudado. É por isso que, nesse sentido, eu defendo um ideal mesmo de direito. Você vai me chamar de utópico? Pode me chamar, mas eu vou fazer questão de advogar em termos disso. Eu acho que não é utópico não, cara. Se a gente for pensar em cláusulas pétreas de Constituição, elas são baseadas em direitos humanos. Sim, claro. A própria Constituição dos Estados Unidos, a brasileira também, começa com direitos humanos universais. Sim. Né? Gente, assim, eu fiquei apaixonado pela discussão, um debate de altíssimo nível. Quero mais uma vez agradecer muito a participação tanto do professor Raso quanto do professor Tobias, os dois companheiros, dois professores excepcionais, colegas que, lógico, nos enchem de orgulho, né? Assim como agradecer a participação dos alunos com brilhantes questionamentos de elevadíssimo nível que contribuíram muito para que esse projeto realmente seja um projeto que faça com que os alunos se sintam amparados e os professores possam debater, possam ir além daquilo que eles estão habituados nos seus respectivos currículos. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, em nome de toda a coordenação do Ângulo, né? E desejar que o próximo, que já é no dia 22, alcance o mesmo êxito que alcançou com vocês. Então, professor Raso, professor Tobias, suas considerações rápidas, finais, para que possamos encerrar essa nossa transmissão. Primeiro, eu queria recomendar que vocês assistam. Eu estou assistindo agora e estou apaixonado por uma série chamada O Homem do Castelo Alto. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, pelo menos as 2 primeiras temporadas. É algo absolutamente fantástico. Conta a história de como se os japoneses e os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial e invadido os Estados Unidos. É uma obra baseada no livro homônimo do Philip K. Dick, e eu acho que complementa demais a discussão que nós tivemos aqui. Eu queria agradecer muito Rafael, Lara e todo Bruno e todos que perguntaram e de alguma forma participaram ativamente, e mesmo aqueles que não participaram ativamente, eu tenho certeza que é um privilégio poder estar aqui com vocês e discutir essas coisas. Com Tobias, Sandro, muito obrigado. Queria encerrar a minha fala também sempre com a gratidão, né, de poder atuar junto com vocês, de fazer parte desse momento histórico da vida de vocês aí de transformação e crescimento, né? Eu queria terminar, na verdade, lendo o artigo 1º da Declaração dos Direitos Humanos. Tudo bem? Então vamos lá. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Excelente, excelente. Gente, mais uma vez agradeço aos professores, aos alunos, desejando a todos, então, uma excelente tarde e até um próximo evento nosso. Assim Deus nos permitir. Até mais, gente. Amém, obrigado. Obrigado a vocês, queridos. Obrigado, gente. Olha que lindo.